Olá, queridos amigos que estão aqui nos acompanhando nesse dia tão especial, sábado do Senhor, nesse culto maravilhoso. Já tivemos a lição da Escola Sabatina aí com os nossos adolescentes e que bom, né? Uma novidade aqui e legal, nós tivemos muita gente acompanhando a lição da Escola Sabatina. E de fato a lição ela é muito importante, o momento em que nós estudamos durante a semana, conhecemos mais a Deus através de sua palavra e poder agora compartilhar juntos aquilo que nós aprendemos. Então, que bom que você está conosco. É um prazer estarmos juntos nesse sábado especial, nesse momento especial de adoração a Deus, de louvor. E você que está na sua casa, você que está, porventura, em grupos, pequenos grupos, que está nos acompanhando aí nas diversas cidades da Associação Sul do Pará, ou que mesmo fora da Associação Sul do Pará, seja bem-vindo aqui a esse momento especial, quando nós vamos agora estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Vamos estudar um assunto muito importante, muito interessante. Você certamente em algum momento já ouviu falar sobre os sábados cerimoniais, né? Certamente em algum momento você já ouviu falar sobre isso, os 7 sábados cerimoniais. O que são esses 7 sábados cerimoniais? E na verdade, hoje, nesse momento, nosso estudo, nesta manhã, nós vamos falar um pouquinho sobre o êxodo de Cristo prefigurado. E todas essas histórias, né? Todas essas festividades do povo hebreu, o santuário, as festas, a agricultura, cada item que está ali dentro do santuário, cada festa que era apresentada, tudo isso foi dado de uma maneira especial. Deus aproveitou a cultura que o povo já tinha, mas também deu elementos para que o povo compreendesse algo tremendo, a salvação que vem de nosso Deus. Então, olha que coisa bela, queridos, quando nós estudamos a Bíblia, quando nós estudamos lá no Pentateuco, lá nos livros de Moisés, a história da palavra de Deus, a história de como Deus salvou esse povo, a história deste Deus criador, nós conseguimos entender o futuro, conseguimos entender o fim. Se nós queremos entender o fim da história desse mundo, o final da história desse mundo, nós precisamos voltar a Gênesis, precisamos voltar ao Pentateuco para nós compreendermos a palavra de Deus e entendermos a vontade de Deus para nós em nossa vida. Então o que nós vamos entender hoje, nesta manhã, é que o santuário, cada elemento do santuário que nós temos ali, ele está de maneira prefigurada na vida e ministério de Jesus. De uma cerimônia especial, de uma festa especial, nós temos a partir dessas festas o próprio Deus falando conosco e revelando a nós a história. Os 7 sábados cerimoniais nos falam da história desse mundo. Deus, de maneira tremenda, já revelou ao seu povo as coisas que iriam acontecer. Cada festa dessa simbolizava um período da história desse mundo até o dia em que Deus colocará um ponto final na história de pecado, um ponto final no drama humano, o drama que eu e você passamos por estarmos nesse mundo de pecado. E nós, então, vamos nessa manhã abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 18. E vamos aproveitar nesse momento que você já tem a palavra de Deus aberta em suas mãos. Nós vamos acompanhar um pouquinho também a leitura logo mais, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falarmos com Deus nessa hora. Nosso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença, mais um momento agora, ao estudar a Tua palavra. Queremos rogar que Teu Santo Espírito permaneça conosco. Teu Santo Espírito agora, ó Deus, fale ao nosso coração e que o Senhor nos impressione com Tua palavra, nos faça compreender, ó Deus, a brevidade do tempo que estamos. A Tua palavra nos diz que o tempo acabou. Apocalipse, capítulo 10, diz que não há mais tempo. Estamos às portas de ver o Senhor voltar em glória e majestade. E nos ajude, no estudo desse tema, a entender, ó Deus, como de maneira maravilhosa o Senhor revelou através das festividades, através da agricultura, através do próprio santuário e os itens que estão ali no santuário, de que o Senhor está no controle da história e que todas as coisas acontecem da maneira como Tu desejas, ó Deus. Obrigado por tudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Leia comigo, olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido
ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. O que nós vemos aqui neste texto belíssimo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20, é que a semente da salvação, ela foi plantada nos tempos eternos. Se nós pudéssemos começar, se podemos aqui tomar a agricultura ou as estações do ano, porque até nas estações do ano Deus estava explicando e ensinando ao povo a respeito da salvação. Nós poderíamos colocar que essa semente foi plantada no outono. Era no outono que as sementes eram plantadas. Por exemplo, o trigo era plantado no outono e aproveitava que nesse período vinham fortes chuvas para que, de fato, essa semente pudesse germinar, pudesse brotar e depois viessem os frutos. Então, no outono da eternidade, podemos colocar assim, essa semente, ela foi plantada. Não pense que o plano da salvação, ele aconteceu depois da queda do homem. Depois que o homem se rebelou, depois que o homem voltou as costas para Deus, depois que o homem caiu em pecado, desobedeceu a Deus, que a sua natureza, que era perfeita, agora se tornou imperfeita por causa do pecado. Não foi devido a isso que Deus estabeleceu um plano. Na verdade, um plano já existia para salvar o ser humano. E como o texto bíblico diz, este Cordeiro de Deus, o sangue do precioso Senhor Jesus, esse Cordeiro Imaculado, ele foi conhecido, ou seja, já havia um propósito. Antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha um plano para salvar a humanidade. Nada pode pegar Deus de surpresa. Vamos ver o outro texto bíblico que nos fala quando foi plantada a semente do plano da salvação. Hebreus capítulo 13, o versículo 20 ao 21 diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, olha que coisa tremenda, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja glória para todo sempre. Amém. Você percebe? A Bíblia está dizendo aqui que esta aliança era uma aliança eterna, desde os tempos eternos, desde os tempos antigos. Deus já tinha estabelecido o seu plano de salvação. Vamos ver um outro texto, Apocalipse capítulo 13, o versículo 8. Apocalipse, o capítulo 13, o versículo 8, diz assim: E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que coisa tremenda. Mais um texto que nos mostra que o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, ele foi entregue à humanidade. Ele era o Cordeiro que iria salvar a humanidade. E ele foi morto, entre aspas, desde a fundação do mundo. Já havia um propósito para salvar a raça humana caso viessem cair. Caso os seres humanos se desviassem da vontade de Deus, da palavra de Deus, do plano de Deus, já havia um plano para remir a mim e a você. Que Deus maravilhoso, queridos. Nada pode frustrar os planos de Deus, nada pode tomar a Deus de surpresa. O Senhor, Ele sabe o fim desde o princípio, o Senhor conhece todas as coisas. Ele sabia que se o homem caísse, se o homem se desviasse, já havia um plano para remir e salvar o ser humano. Vamos ver um outro texto bíblico. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Hebreus, o capítulo 2, o versículo 14 e o versículo 15, você pode acompanhar, diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Você percebe o que o texto bíblico está dizendo? Deus está dizendo aqui, através desse texto, em Hebreus capítulo 2, o escritor aqui ele revela que Cristo veio, ele foi semelhante a nós, ele participou das mesmas coisas, para que pudesse nos livrar, para que através do seu sacrifício nos livrasse. Mas livrar de quê, queridos? Nós estávamos presos ao quê? Amarrados ao quê? Escravizados em quê? A Bíblia nos revela que todos nós estávamos escravizados em nossos pecados. A natureza pecaminosa, quando o homem se desviou de Deus, quando o homem ele errou o alvo, é o que significa pecado, hamartia, errar o alvo. Quando o homem decidiu andar sozinho, quando ele
achou que poderia buscar a felicidade sem Deus. Aqui nós temos a história de pecado. E o que é o pecado, queridos? É justamente isso. Quando o ser humano busca ser feliz sem Deus. Quando ele faz planos sem Deus. Quando ele quer toda a sua vida, planos, sonhos, projetos, e ele busca a felicidade sem Deus. E o que acontece? Nós temos o pecado. Nós temos as consequências do pecado, a tristeza, a dor, o sofrimento, morte, lágrimas, traições, enfim, queridos, quanta coisa terrível. E o pior de todos, a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O pagamento do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para nos livrar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. Ele veio para nos livrar do peso do pecado, do fardo do pecado em nossa vida. Cristo Jesus veio para nos dar liberdade, para nos livrar. E então nós vemos essa liberdade em Cristo. E para isso, Deus, Ele deu ao povo de Israel, quando eles estavam, lembra quando eles estavam cativos lá no Egito, 430 anos cativos ali na região do Egito e durante esse período estiveram escravos. Então Deus, de maneira milagrosa, Ele vem e liberta o povo da escravidão do Egito. Sabe, a escravidão do Egito é uma figura. Há uma escravidão muito maior e verdadeira do que aquela. Não que não fosse verdadeira essa escravidão, eles de fato sofreram, foram 430 anos. Mas há uma escravidão pior do que essa do Egito, que é a escravidão do pecado. A escravidão do pecado nos leva à morte. Para isso, então, Deus, Ele deu ao seu povo o santuário. Você pode observar aí o santuário. Esse tabernáculo, na verdade, era um tabernáculo estendido no deserto. É interessante, o próprio Deus fala com Moisés e diz, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Sempre foi o desejo de Deus habitar com o seu povo. Sempre o desejo ardente de Deus foi estar com o seu povo. Não pense jamais que Deus é um Deus cruel, que não está vendo a sua situação. Não pense jamais que Deus esqueceu você. Deus jamais esqueceu você. Ele sabe as suas dores, Ele conhece as suas lutas, Ele sabe as suas ansiedades. Ele sabe a dor que vai no seu coração. Ele conhece, Ele sabe os momentos de felicidade também. Em Cristo, Ele nos ama de uma maneira tremenda. Que Deus maravilhoso é este, o nosso Deus, que nos ama, que se entregou por nós, que antes mesmo do ser humano cair, da raça humana cair, Ele já tinha um plano para a salvação. E agora, através do santuário, dos elementos do santuário, cada elemento, cada item que estava ali, há um significado especial. Também as festas que Deus deu, nós vamos ver a primeira festa que Deus deu, e essa festa que Deus concedeu ao povo é chamado Páscoa. E essa Páscoa, esta festividade, ela é o primeiro festival dado por Deus. E eu quero ler com você lá no livro de Êxodo, o capítulo 12. Vamos ver alguns trechos aqui do livro de Êxodo, como foi dada essa festa. É interessante, queridos, eu estava ontem dando uma olhadinha sobre o calendário, né? O nosso calendário, o calendário também hebraico, judeu. É interessante, hoje que é dia 11, né, de abril de 2020, mas para os hebreus, para os judeus, hoje é o dia 17 de Nissan de 5.780. Olha só, olha como é diferente, né, o ano em que eles estão. Eles estão contando a partir da criação. Desde quando há relatos da criação, eles têm contado o tempo. E hoje eles estão no dia 17 de Nissan, do ano de 5.780. Nós estamos no dia 11 de abril de 2020. Mas sabe o que eu quero dizer com isso? É o livro de Êxodo, o capítulo 12. Abra sua Bíblia aí no capítulo 12 do livro de Êxodo e vamos ver um pouquinho sobre essa festividade, a Páscoa. E quão relevante é essa festa para o povo de Deus e para nós, o significado dessa festa. Então, Êxodo capítulo 12, o versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês será para vós o primeiro mês, o mês em que eles iriam sair do Egito. Moisés está dizendo, agora para vocês, este é o primeiro mês. Agora vai começar a contagem de tempo aqui do povo, para as festividades, para todas as tradições que viriam.
Ele diz, este mês será para vós o primeiro mês do ano, é o mês de Nissan. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. E no versículo 6 diz, no 14º dia, no dia 14 de Nissan, eles deveriam então se juntar e eles deveriam celebrar a Páscoa. Então, desde esse dia, todo dia 14 de Nissan, os judeus, eles festejam a Páscoa. E a Páscoa é um lembrete de que eles eram escravos, mas Deus os libertou da escravidão. E sabe, queridos, a Páscoa, essa festividade não era simplesmente uma festa, não era simplesmente uma festa para que eles lembrassem do que Deus havia feito por eles, mas a Páscoa era o símbolo de uma Páscoa maior que viria. Da verdadeira libertação que viria não apenas ao povo hebreu, mas a todos os seres humanos. O cordeiro que morria naquele dia, que era sacrificado e era assado e as famílias comiam juntas e não deveria haver nenhuma sobra. Se houvesse sobra para o outro dia, eles deveriam queimar tudo. Era esse mesmo cordeiro que o sangue foi passado nos umbrais das portas. Esse cordeiro, ele não poderia ter nenhum osso quebrado. Esse cordeiro era um símbolo, era uma figura do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. A Páscoa era um prelúdio de que um dia o verdadeiro cordeiro de Deus viria para salvar a humanidade. E, meus queridos irmãos, em Jesus Cristo, nós vemos a Páscoa. A Páscoa se cumpriu, essa festividade da Páscoa que durante tantos anos os hebreus estavam festejando. Chegou o dia em que o verdadeiro cordeiro estava entre eles. Chegaram o dia em que aquele que havia dado a festividade agora estava com eles, Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, você não vai ter aí para acompanhar, mas eu quero ler rapidamente com você. 1 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 7 e 8, diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 a 8. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que seja a vossa massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. É interessante, quando começava esta festividade da Páscoa, havia outras festas que se seguiam. A Páscoa, os pães asmos, e havia uma outra festa, que era a festa das primícias. E estas festas, elas estavam interligadas, elas eram festividades da primavera. Ao começar um ano, na primavera, haviam essas 3 festas. A primeira festa, a Páscoa. E durante a Páscoa, é interessante, durante um período de dias, eles começavam a vasculhar a sua casa para ver se havia fermento. Nenhum fermento poderia estar nas suas residências. Porque o fermento era um símbolo, nós entendemos o fermento como um símbolo do pecado. E durante 7 dias, eles comiam pães sem fermento. E nesse dia, no dia 14 de Nissan, numa sexta-feira, ali estava Jesus sendo condenado, crucificado e morto. No dia da Páscoa, exatamente no dia em que eles festejavam a Páscoa, o Cordeiro, que era símbolo da libertação deles lá no Egito, o verdadeiro Cordeiro estava morrendo exatamente na Páscoa, exatamente naquela festividade, no 14º dia de Nissan. Jesus estava morrendo. E sabe o que aconteceu? O livro Desejado de Todas as Nações, da escritora Ellen White, ela fala a respeito desse momento que ele diz, uma coisa interessante aconteceu. A escritora Ellen White, ela escreve dizendo que nesse exato momento, ali no templo, quando se estava realizando o sacrifício da tarde, lembre que havia 2 sacrifícios, um pela manhã, às 9 da manhã, era o sacrifício diário, 9 da manhã, e outro 3 da tarde. No sacrifício da tarde, exatamente às 3 horas da tarde, exatamente no horário em que Jesus morreu, a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Você lembra disso? Houve um grande terremoto. No momento em que o sacerdote estava com um cordeiro para imolar o cordeiro, para matar o cordeiro, sacrificar este animal, o terremoto veio exatamente no momento em que Jesus Cristo disse, está consumado. Quando Cristo disse essas palavras, está consumado, houve um grande terremoto. Nesta hora, a mão do sacerdote paralisou, queridos.
Nessa hora, o cutelo caiu das mãos do sacerdote. O cordeiro que estava ali para ser sacrificado naquela hora fugiu. Era um símbolo do verdadeiro cordeiro que estava morrendo. Aquele cordeiro que prefigurava o verdadeiro cordeiro que é Jesus, havia fugido. O verdadeiro cordeiro de Deus, Jesus Cristo, naquela hora havia morrido. Nesse momento, quando a presença de Deus está ali naquele lugar e há um grande terremoto, o véu do santuário se rasga de cima a baixo. E queridos, todas as pessoas que estavam ali agora, elas estavam olhando dentro do santuário. Eles conseguiam olhar o lugar santíssimo. Parecia que aquela cerimônia não estava perdendo o seu valor, parecia algo estava acontecendo e as pessoas estavam ali atônitas. De fato, o verdadeiro Cordeiro de Deus havia morrido. E a Páscoa era um símbolo de que um dia esse verdadeiro Deus, esse verdadeiro Cordeiro, viria para morrer. E sabe o que acontece? A segundo dia, o 15º dia de Nissan, era a festa dos pães asmos, era a segunda festa. E nessa festa as pessoas se reuniam, eles comiam pão sem fermento. E é interessante que nesse momento em que as pessoas estavam celebrando o pão sem fermento, Jesus estava aonde nesta hora? Ele estava no túmulo. É interessante, no sábado, Jesus estava descansando. E algo interessante porque o pão sem fermento era símbolo de que não havia pecado. E a Bíblia também diz que o corpo de Jesus não sofreu corrupção quando estava morto lá no sepulcro. Da mesma forma como eles comeram aquele pão sem fermento, símbolo de que não havia pecado, o corpo de Jesus também estava repousando naquele sábado. E é uma coisa interessante, naquele dia, o 15º dia de Nissan, que era um sábado cerimonial, era um dia para ser guardado, assim como se fosse o 7º dia da semana. Nós temos o sábado semanal, o 7º dia da semana, é o sábado, era um dia em que o povo deveria parar, era um dia que deveria cessar o trabalho, era um dia em que as pessoas deveriam ter o coração voltado ainda mais fortemente para Deus, para estudar a sua palavra, lembrar dos seus ensinos, interiorizar os ensinos da salvação, de um Deus maravilhoso, de um Deus poderoso, um Deus perdoador. Eles estavam nessa hora comendo o pão. E aquele sábado, dia 15 de Nissan, era um grande sábado, era chamado de um dia festivo, era um sábado tremendo, porque além de ser o sábado cerimonial, também era sábado semanal. Então era um grande sábado. Você pode ver isso, a palavra de Deus ela nos mostra, a Bíblia nos mostra isso em São João 19:31. Abra sua Bíblia lá, São João 19:31. E vamos ler aqui rapidamente, São João capítulo 19, o versículo 31. Diz assim: como era dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados da cruz. Este era um sábado muito especial, porque além de sábado semanal, também era um sábado cerimonial. Era um dia de festividade, era um dia especial. E nesse dia, nesse momento, Jesus estava no túmulo. Mas olha que coisa interessante, queridos, quando nós falamos sobre isso. Quando nós vamos a Êxodo capítulo 20, nós vemos ali o sábado. Por que que o povo deveria guardar o sábado? Por que que Deus havia dado o 7º dia como um dia especial? E eles então, na lei de Deus, no 4º mandamento, eles viram por quê? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, a fonte das águas, tudo que neles há, tudo que existe. Quando nós paramos no 7º dia, quando nós guardamos esse dia como um dia especial, quando nós separamos, porque a palavra guardar significa separar, é um dia diferente, é um dia especial, ele não pode ser um dia comum como qualquer outro dia. Nós não podemos dedicar esse dia para ver outras coisas comuns como podemos ver em qualquer outro dia, mas deve ser um dia especial, a nossa leitura deve ser especial, o nosso sentimento deve ser especial. É momento para estar com a nossa família, é momento para estar ligado a Deus, é momento também para ajudar aquele que necessita. É momento para estarmos juntos. Nós não podemos agora estar congregando, mas a atmosfera desse dia deve ser especial. A atmosfera desse dia deve ser diferente. O povo guardava o sábado porque eles lembravam que Deus era o Criador. Mas sabe uma coisa interessante? Em Deuteronômio capítulo 5, o versículo 13 e 14, se você quiser abrir sua Bíblia, abra conosco lá.
Deuteronômio capítulo 5, versículo 13. Deuteronômio capítulo 5, versículo 13. Não vai ter aí o texto, mas vamos acompanhar. Pegue sua Bíblia, vamos juntos, queridos. Esse momento para nós estudarmos a palavra de Deus, de fato irmos para um lado, o outro, nas Escrituras Sagradas. É muito interessante porque é assim que nós estudamos a Bíblia. É lendo um texto, outro, um texto complementa outro. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 13 ao 15 diz assim: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha que coisa interessante, até mesmo, querido, os escravos dos hebreus descansavam. Onde é que você vê isso em outra civilização, em outro povo? Os escravos não tinham nenhum dia de descanso, mas os escravos hebreus tinham um dia de descanso. Nós não vamos falar aqui sobre esse assunto, mas é um assunto muito interessante, você estudar um pouquinho sobre como era tratado os escravos. Eram praticamente tratados como filhos, queridos. E então o versículo 15 diz assim: porque te lembrarás. Por que eles devem guardar? Aqui no capítulo 5, versículo 13 a 15, por que devem guardar o sábado? Lá no capítulo 20, porque Deus é o Criador. Mas olha o capítulo 5 de Deuteronômio. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte, com braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Queridos, por que o povo agora estava guardando também esse dia? Não apenas porque Deus era o Criador, mas porque Deus remiu este povo, porque Deus havia livrado este povo, porque Deus havia salvado este povo. E agora Jesus estava ali no sábado descansando como um sinal de que agora todos nós devemos guardar o sábado, não apenas porque Ele é o Criador, mas porque o sábado agora é um marco da nossa liberdade, queridos. Este dia, o sábado, é um marco de que estamos livres do pecado, estamos finalmente livres da escravidão do pecado. Em Jesus nós somos libertos. Amém? Em Jesus você está livre, querido. Não tenha dúvida disso. Jamais pense que você está acorrentado, escravizado pelo pecado. Em Jesus você é livre. Em Jesus nós estamos libertos. Em Jesus, e esse dia, o sábado, nós guardamos como memorial de que estamos libertos, de que fomos remidos por Cristo Jesus. Ele estava ali naquele sepulcro descansando como um sinal, como um selo de que a partir de agora nós estávamos livres, nós somos livres. E logo depois dessa cerimônia, e é interessante, lá em Atos capítulo 2 também, Atos capítulo 2, versículo 25 a 27, nos diz que o corpo de Jesus não viu corrupção. É interessante, qualquer outro corpo que morresse e fosse colocado ali naquele sepulcro, em pouco tempo a sua carne já estaria fédida, já estaria em um estado de putrefação, mas o corpo de Jesus não viu corrupção. Diferente. Por isso comiam pães sem fermento, símbolo do corpo de Cristo que havia sido entregue por cada um de nós. Amém? Logo depois das festas da Páscoa, vinha a festa dos pães asmos, e logo depois vinha uma terceira festa, que era a festa das primícias. E olha que coisa interessante, queridos. Assim como essa festa também, havia um significado interessante. Na Páscoa, o primeiro elemento, ou o primeiro item do santuário que nós vemos ali, que era um símbolo do sacrifício de Jesus, era o altar. Você lembra quando sempre o santuário ele estava voltado para o leste, para onde o sol nascia, né? Os adoradores deveriam entrar no santuário com as costas voltadas para o sol. O santuário olhava para o oriente. E é interessante, havia uma festa também, não é uma festa estabelecida aqui por Deus, mas é uma tradição judaica também, hebraica, que era o Hanukkah, uma festa das luzes, a festa de dedicação. Ali por volta mais ou menos seria para nós aí o mês de novembro, dezembro, eles faziam essa festa de dedicação do altar, o momento das luzes, né, da festa das luzes, de dedicação dos elementos que estariam ali no santuário, principalmente do altar, para que fosse iniciado todas as cerimônias religiosas que aconteciam no tabernáculo, ou melhor, no santuário. E é interessante que nessa festa de dedicação, era a festa das luzes, há uma ligação
muito interessante com o nascimento de Jesus e a chegada dele no mundo. Lembre que o santuário terrestre, o chão, o piso, o átrio ali do santuário era o símbolo da terra. Quando o adorador vinha até o santuário, ao entrar no santuário, era um símbolo de que Jesus também veio a esse mundo. Quando o cordeiro entrava, quando o adorador entrava com o cordeiro, ele levava ali até o altar, o símbolo da Páscoa. E nesse lugar, nesse altar, era sacrificado o animal. E logo depois do altar, o que acontecia na cerimônia? O sacerdote, ele ia para um segundo item do santuário, que era a pia. E ali na pia também celebrava a festa das primícias. E o que era a festa das primícias, queridos? A festa das primícias, relacionado com a pia, e nós entendemos que a pia, ali o local onde o sacerdote lavava as mãos, é um símbolo da ressurreição de Jesus. A pia simbolizava que Jesus ressuscitaria, que ele sairia daquele estado de morte, ressurgiria, ou seja, seria renovado, uma regeneração, uma renovação, ele seria ressuscitado. E é interessante porque quando vamos lá no livro de Romanos, o capítulo 6, nós vemos de fato essa expressão. O que significa o batismo? O batismo é um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus. É interessante que quando o povo saiu do Egito, quando eles saíram ali da escravidão, eles se depararam com o Mar Vermelho. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 10, versículo 2, diz que todo aquele povo, quando atravessou o Mar Vermelho, eles foram simbolicamente batizados. Olha que coisa interessante. Ali no Sinai, todo aquele povo foi batizado quando passaram pelo Mar Vermelho. Ali era um símbolo de renovação, de nova vida. A pia era um símbolo do batismo, era um símbolo de renovação, um símbolo de regeneração. E a pia é um símbolo da ressurreição de Jesus. Mas eu quero compartilhar com você uma coisa interessante sobre essa cerimônia, que são as primícias. É interessante, queridos, a Bíblia não fala muito sobre a cerimônia das primícias. A Bíblia não fala muito sobre como era essa festividade. Mas interessante, o Talmud, que é um livro que fala ali das tradições, fala ali de comentários da Torá e vários outros elementos, ele nos conta um pouquinho sobre como era essa festividade, como era a tradição da festividade das primícias. Olha o que acontecia, que coisa interessante. No 14º dia de Nissan, que era o dia da Páscoa, o sacerdote, ele lançava sortes e escolhia uma das plantações, né? Ali dos senhores, das pessoas que tinham plantações ali ao redor de Jerusalém. E em uma dessas plantações, o sacerdote ele era lançado sortes, era escolhido um tal local, tal cultura, e ali, nesse momento, nesse lugar, nesse terreno, né, onde estava plantado, onde tinha a plantação, o sacerdote ele escolhia um feixe ou um ramo de trigo ou cevada. Ele escolhia dos melhores, ele olhava, ele passeava por aquela plantação e ele escolhia o melhor feixe, o melhor ramo. Ele marcava esse ramo no 14º dia de Nissan, ele marcava. Ele então voltava a Jerusalém, ele participava da Páscoa, ele participava dos pães asmos, da festividade do pão sem fermento. E logo cedinho, ainda antes do sol nascer, de madrugada, o sacerdote saía de Jerusalém, ele ia até o local onde aquele ramo, aquele feixe havia sido marcado, ele tomava esse ramo, esse feixe, que poderia ser de cevada ou de trigo, ele levava a Jerusalém e na festividade da pia havia ali um momento em que ele movia perante o Senhor esse feixe de trigo ou de cevada. E sabe uma coisa interessante? Isso tem um significado interessante. Você lembra que quando Jesus morreu na cruz, antes de morrer, houve um grande terremoto? E o que aconteceu com esse terremoto, queridos? O que aconteceu quando houve um grande terremoto? Leia comigo lá, Mateus capítulo 27, o versículo 51. Mateus capítulo 27, o versículo 51. Nós vamos entender aqui o que aconteceu no momento em que Jesus morreu e houve um terremoto. Mateus capítulo 27, o versículo 51 e 53. Diz assim:
Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e partiram-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Talvez a construção desse texto não esteja bem claro, mas eu vou explicar para você a construção desse texto. O que aconteceu foi que, no momento em que Jesus morreu, no momento em que ele disse está consumado e que ele morreu, houve um grande terremoto. E sepulcros foram marcados. Sepulcros foram abertos, assim como o sacerdote ia à plantação e ele escolhia o melhor feixe e ele marcava esse feixe. Assim também quando Jesus padeceu na cruz, quando ele morreu por mim e por você. No momento do terremoto, sepulcros foram abertos, sepulcros foram marcados. Mas assim como o sacerdote na manhã do 16º dia de Nissan, e ele saía logo cedo para tomar esse feixe, quando Jesus ressuscitou também, um grupo de pessoas, aqueles em que o sepulcro estava aberto, também ressuscitaram como símbolo das primícias de Deus. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Nada das festividades, dos elementos do santuário, da própria agricultura, das estações do ano, tudo isso era muito importante. Não havia, se um bom hebreu, um bom judeu, melhor, que estudasse de fato, que se inteirasse, se aqueles homens, os líderes de Israel, de fato tivessem um coração humilde, eles veriam claramente que Jesus era o Messias. Muitos deles até acreditavam, até sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não aceitavam esse Messias. Muitos daqueles que estavam ali dizendo crucificam, que participavam daquele momento, crucificam, crucificam. Quando todas essas situações começaram a ocorrer e quando veio o Pentecostes, que é a próxima festa que nós vamos falar, essa multidão que estava antes ali condenando a Jesus também foi a multidão que perguntou, e agora o que nós faremos? Porque eles sabiam, queridos, quando eles viram Jesus na cruz, aquela multidão sentiu, eles sabiam que o que eles tinham feito era injusto. Que todo aquele julgamento que foi dado a Jesus era um julgamento injusto. Quando Pedro então diz, e ele chama agora, conclama o seu povo a receber a salvação em Cristo, eles perguntam, o que nós vamos fazer agora? E ele diz, olha, receba ao Senhor, sejam batizados para que sejam cancelados os vossos pecados. E agora, uma multidão, queridos, ressuscita. Quando Jesus ressuscita na madrugada, ainda era escuro, a Bíblia diz que ainda não tinha luz, era escuro naquele momento. Uma multidão ressuscitou com ele. Amém? Que coisa tremenda, queridos. Os anjos estavam ali ao redor. Havia uma hoste satânica que estavam assegurando de que Jesus não sairia daquele túmulo. Havia também guardas que foram postos ali para assegurar de que o selo romano não fosse quebrado e que aquela pedra ficasse intacta, que aquele corpo estivesse ali. Mas os anjos louvavam a Deus. Os anjos louvavam a Deus dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? E de fato, quando o anjo poderoso veio, e a Bíblia diz que pelo poder do Espírito Santo, Jesus ressuscitou, algo tremendo aconteceu, as hostes satânicas fugiram dali, os homens que estavam ali desmaiaram. Nada poderia travar ou privar o Senhor, que é o príncipe da vida. A morte eterna não foi capaz de prender a Jesus. Ele é a certeza, a ressurreição de Cristo é a certeza, queridos, que nós estamos salvos, que nós estaremos com Ele um dia. Então tenha essa certeza no seu coração. Quando muitas vezes a culpa pelo pecado, os problemas dessa vida, a ansiedade tomam conta do seu coração, lembre que há um Deus tremendo com um plano maravilhoso de salvação para você e para mim. Lembre que um dia estaremos com esse Deus maravilhoso, queridos, e não vai demorar. Nós vamos ver aqui na próxima festividade, que era a festividade do Pentecostes. O Pentecostes é uma palavra grega que significa 50 dias. Era também uma festa onde se celebrava as primeiras colheitas, os primeiros frutos. E no Pentecostes aconteceu algo tremendo. Lembra quando Jesus ressuscitou, quantos dias ele passou ainda aqui na terra? 40 dias. Quando ele ressuscita, Maria está ali no túmulo, ela
o Senhor Jesus fala com ela, mulher, o que está acontecendo? E ela diz ali, Senhor, se foi tu que levaste, ela achava que era o jardineiro, porque era escuro, gente, ela não estava vendo nada. Ela só reconheceu Jesus quando ele disse o nome dela. Então ela reconheceu, e ele disse, olha, não toque em mim ainda, porque ainda não subiu ao meu pai. Naquele momento, antes das 9 horas, o sacerdote levava aquele feixe de trigo ou de cevada para o templo, para a pia, para ser oferecido no santuário. Jesus também, antes das 9 da manhã, ele subiu com aquele grupo, com aquelas primícias, todos aqueles que ressuscitaram. E ele apresentou diante do Pai. Perguntou se o sacrifício havia sido válido, se de fato todo o sacrifício que havia feito era aceitável. E ele ouviu da voz do nosso Pai, dizendo, sim, o sacrifício foi suficiente. Amém? O sacrifício é suficiente, queridos. Ele pode te alcançar. Não importa onde você está, em que condição você esteja, Ele te alcança. O Senhor Jesus é poderoso, Ele pode alcançar você onde quer que você esteja. Abra o seu coração a Ele, permita que Ele de sua vida, permita que Ele transforme o seu coração, que Ele faça nova todas as coisas em sua vida. Esse é o sonho de Jesus para você. Fazer nova todas as coisas. Nessa hora então Jesus volta, ele passa 40 dias com seus discípulos, ele ensina os seus discípulos, ele dá as últimas orientações e logo depois então Jesus parte para o céu. Aquelas primícias agora ressuscitadas vão com ele também. Ali há algo tremendo quando as portas do reino de Deus são abertas e o Rei da Glória entra nos portais eternos. Os anjos louvam, é o momento em que Jesus agora será glorificado. 10 dias depois, quando chega a festa do Pentecostes, que era uma festa que estava relacionada também ao candelabro. Quando você entra no santuário e entra no lugar santo, do lado esquerdo você tem o candelabro. Era uma peça como se fosse uma árvore com 7 braços ali. E nesse lugar havia um azeite, havia luz. Ali era um símbolo de Jesus, luz do mundo, mas também nós somos a luz do mundo. Era um símbolo, o azeite, símbolo do Espírito Santo. E aqui nesse momento, nessa festividade dos 50 dias depois da Páscoa, o Pentecostes, acontece 2 coisas tremendas. Uma acontece aqui na terra, o Espírito Santo é derramado. Haviam 120 pessoas reunidas. Eles estavam seguindo as orientações de Jesus, estavam juntos. Eles não tinham mais diferenças entre eles. Eles tinham vencido todas as diferenças. Eles começaram a estar juntos, a amar uns aos outros. Eles estavam unidos em um só propósito, em um só coração. Havia uma só mensagem em sua vida, em seu coração. Era a mensagem de esperança. Não havia entre eles mais suspeitas, não havia entre eles mais intrigas, não havia entre eles mais disputas. Eles estavam todos unidos, e assim nós devemos estar unidos também, porque assim como este povo, como estes 120 receberam o Espírito Santo, eu e você também, queridos, e nós já estamos vendo o que mais se aproxima esse dia, quando todos nós receberemos a chuva do Espírito Santo. E deste dia, então, nós iremos pregar com mais fervor, com mais poder, e alcançar o mundo inteiro para Cristo. Nesse momento, então, enquanto os discípulos estão recebendo o Espírito Santo, está acontecendo no céu a glorificação de Jesus. Nesse momento é interessante que de frente ao candelabro havia uma outra peça, que era a mesa da proposição. Haviam ali 12 pães. Essa mesa da proposição era um símbolo do trono de Deus no lugar santo. Quando nós vamos a Apocalipse e lemos só a respeito deste momento, Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Abra sua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Ela nos dá uma luz sobre esse momento. O candelabro que estava diante da mesa da proposição. Enquanto na terra o povo recebia o Espírito Santo, lá no céu Jesus estava sendo entronizado. Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz assim: E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões. Diante do trono ardiam as 7 lâmpadas de fogo. Olha que coisa interessante. Diante do trono de Deus, em frente do trono de Deus, estava o quê? O candelabro. Ali era um símbolo de que haveria um momento na história em que Jesus, após a sua morte no altar, após a ressurreição na pia, ao entrar no lugar santo, lá no santuário de Deus, haveria um momento especial na festividade do Pentecostes. Esses 50 dias após a Páscoa, o povo aqui na terra receberia o poder do Espírito Santo para anunciar a mensagem de esperança. Mas lá no céu, diante do trono de Deus, Jesus estaria recebendo a glorificação.
E agora a história avança, o Pentecostes se cumpre, aquela festividade que era apenas uma festividade religiosa, não apenas agora uma festividade religiosa, mas agora é realidade. Cada uma dessas festas estão se encontrando no tempo. Cada festividade que acontecia agora estão de fato acontecendo. Todas elas eram prelúdios, todas elas eram figuras de um verdadeiro acontecimento que ocorreria na terra, na história de remissão do pecado. Nós estamos agora no Pentecostes, queridos. E sabe o que acontece depois do Pentecostes? O que acontecia depois dessa festividade é que vinha um verão longo e terrível. Logo depois da primavera, quando havia as festividades da primavera, quando havia as colheitas da primavera, vinha então um período longo de verão, tremendo, desértico, infértil. Era terrível. E é interessante que dentro da história, nós também vemos que há um significado disso. Esse período longo de sequidão, onde não haviam chuvas, se cumpre nos 1260 anos. Você lembra que houve um período em que a igreja cristã foi perseguida? Durante 3 anos e meio, ou 1260 anos, em que um sistema religioso, ele buscou substituir aquilo que Deus havia dado aos seres humanos, o processo de salvação, o santuário, e todos aqueles elementos, tudo que havia, um sistema de salvação onde Cristo é o nosso intercessor e pelo seu sangue ele intercede por nós. Agora um elemento estranho se levanta que quer se parecer como Deus, sentando no templo de Deus, querendo ser Deus. E durante 1260 dias, Apocalipse capítulo 11 nos fala sobre isso. Apocalipse capítulo 11 nos revela que as duas testemunhas, elas tinham poder para fechar os céus. E o que acontece de fato durante esse período é que o Espírito Santo agora não está mais com aquela igreja. Não havia mais o poder que havia na igreja primitiva. Há um período de escuridão, você lembra? A Idade Média é também um período de escuridão, a Idade das Trevas. Foi um período terrível, quando não havia chuva. A chuva é um símbolo do Espírito Santo. A chuva não veio, o Espírito Santo não veio, e agora nós temos um período de sequidão espiritual. Durante 1260 anos, a Bíblia já fala sobre isso em Daniel capítulo 7, versículo 25. Ela já havia profetizado que logo depois dessa grande festividade, haveria um período de sequidão, assim como é lá hoje também. Esse período de verão intenso, esse período escasso de sequidão, de infertilidade, desértico. Assim também durante um período de 1260 anos, essa terra em que nós estamos também passou, na história humana, na história da igreja também, passamos por esse período terrível. Nós já vimos que Jesus morreu na cruz do Calvário, era o símbolo da Páscoa. Aquela Páscoa em que eles realizavam era um símbolo de que Jesus viria. Os pães asmos eram um símbolo de que a sua carne, o seu corpo não sofreria corrupção. Era um símbolo de que eles deveriam tirar todo o pecado da sua vida. O festa das primícias era o momento em que ele apresentava as primícias da colheita. Era um símbolo também da história real de que Jesus viria ressuscitar uma primícia dos que dormem, ali daqueles que estavam repousando. Depois, o Pentecostes, momento em que eles apresentavam os frutos. E quantos frutos vieram? 3.000 pessoas entregaram a vida a Jesus em um único dia. Logo depois, um verão escasso, um verão terrível, seco, quente, infértil. Assim também, durante 1260 anos, a Idade das Trevas, a Idade Média, nós tivemos um período terrível, querido, na história. Mas logo depois desse período de verão, acontece algo tremendo. Acontece agora as festas outonais. Logo depois desse verão intenso, as trombetas tocavam. E agora está começando as festas de outono. E quando as trombetas tocavam, elas anunciavam o dia do juízo, o ano novo. O dia do perdão. É o que diz, o que fala esse dia da expiação. O que significa o dia da expiação? O Yom Kippur era o dia do perdão, querido. Era o dia de juízo. A gente sempre olha o dia do juízo como um dia punitivo, mas o dia do juízo era o dia do perdão.
E nessa festividade, a festa das trombetas, era uma festa especial porque ela anunciava, era um momento de preparação do povo para o dia do juízo. E é interessante, essa festa também já aconteceu. Essa festa também já encontrou a sua realidade. Eram festas que anunciavam o juízo. E depois desse período de 1260 dias, depois que nós entramos no tempo do fim, segundo diz lá em Daniel capítulo 12, quando inicia o tempo do fim, em 1798, com a prisão do Papa pelo general Berthier de Napoleão. Então cessam as perseguições, cessa o poder e a autoridade política e religiosa da Igreja Romana. No tempo do fim, então, o povo passa a estudar. Há mais luz sobre a segunda vinda de Jesus. Você acredita que teve um período em que as pessoas não acreditavam que Jesus iria voltar? Durante um período na história da igreja cristã, as pessoas achavam que era apenas uma história figurativa, mas que não era real. Mas agora, com as trombetas, há mais luz sobre a palavra de Deus. Há mais luz sobre o livro de Daniel e Apocalipse. E ao estudar esses livros, o movimento millerita, Guilherme Miller, ele compreende que Jesus voltaria naqueles dias. Lembre, era o término das 2.300 tardes e manhãs. Havia uma grande profecia dada lá, nós estudamos isso na lição do trimestre passado. Aquela profecia das 2.300 tardes e manhãs. Nós temos dentro dessa profecia os 1.260 dias, está lá profetizado. Nós temos dentro dessa profecia 1.290 dias, 1.335 anos. Todas elas estão dentro desse bojo. Você percebe que o capítulo 2, capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, 7, 8, e aí vai 9, 10. Você percebe que todos eles são repetição do outro e mais informações? Mas Ellen White é clara, queridos, e tenha isso na sua mente, Ellen White é clara, todas as profecias de tempo terminam em 1844, não há mais profecias, nós não podemos lançar 1.290 anos para frente, 1.335 anos para frente, nada disso. Tudo se cumpre em 1844, era o fim da maior profecia de tempo. E todas elas se encaixam dentro dessa profecia, 2.300 anos. Quando agora é anunciado, está se anunciando as trombetas, o dia do juízo está chegando. O movimento millerita acreditava que Jesus voltaria. As pessoas vendiam suas propriedades, eles estavam confiantes que logo veriam Jesus voltar. Foi uma igreja vibrante, uma igreja poderosa, uma igreja animada, uma igreja que estava com expectativa de ver Jesus. Eu não sei, querido, se no seu coração há essa expectativa também. Eu não sei, porventura, alguém que esteja nos ouvindo e talvez perdeu a ansiedade, a expectativa de ver Jesus voltar. Não perca, nós somos adventistas do sétimo dia, povo que espera a segunda vinda de Jesus. Isso é a coisa que mais deve arder em nosso coração, queridos. É a coisa que mais devemos ansiar, almejar em nossas vidas, ver Jesus voltar. Quando as trombetas anunciam esse período, Yom Kippur, o dia do juízo chega, as pessoas entenderam e sofreram uma grande decepção, assim como os discípulos também sofreram uma decepção, queridos. Assim como os discípulos também que esperavam ver Jesus reinar, sofreram decepção. Nós vemos também que o povo de Deus sofre também uma grande decepção. Tudo isso já estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Seria amargo no ventre. Eles iriam comer aquele livrinho que estava aberto. Era doce na boca, mas amargo no ventre. Mas o próprio Jesus, que é quem está falando ali para João e falando a todos nós, diz assim, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Profetizar o quê? Que Jesus está voltando, queridos. Profetizar o quê? As 3 mensagens angélicas. O dia do juízo chegou, o Yom Kippur era o momento em que as pessoas deveriam avaliar a sua vida. Como estou vivendo? Como está a minha vida com Deus? Tem algum pecado não confessado? Alguma coisa que ainda não tenho vencido? Como estou dedicando o meu tempo? Apocalipse, o capítulo 10, diz que o tempo, queridos, acabou. Apocalipse capítulo 10 diz que eu vou ler com você Apocalipse capítulo 10. Abra sua Bíblia aí, nós estamos chegando ao fim da nossa mensagem. Apocalipse capítulo 10 diz assim. Apocalipse capítulo 10. E diz assim. Deixa eu ver o versículo correto aqui para nós lermos. Versículo 6. E diz assim.
E jurou por aquele que vive para todo sempre, ao qual criou o céu e o que nele há, a terra o que nela há, e o mal que nela há, que não haveria mais demora. Esse capítulo 10 é o capítulo que fala do livrinho aberto. O livrinho aberto nós entendemos, é o livro de Daniel, que estava aberto agora. Essa mensagem que eles deram de que no dia 22 de outubro de 1844 Jesus voltaria, uma coisa interessante, queridos. Eles, quando estudaram essa data, eles seguiram o princípio observacional que estava ali em Levítico. É interessante, a data aqui, 22 de outubro, não é a mesma data que os caraítas colocam, dia 23 de setembro. Para eles, no ano de 1844, 23 de setembro foi a data do Yom Kippur. Mas lembre que havia um mês adicional, o princípio observacional de que se olhasse e visse que a colheita ainda não estava madura, eles deveriam esperar mais um mês. Pois Deus guiou o povo para que eles fossem perfeitos no ensino da palavra. Eles não seguiram o calendário caraíta ou calendário rabínico, mas eles seguiram o princípio observacional no livro de Levítico. E chegaram à data correta, 22 de outubro de 1844. Ali, a data estava correta, mas o evento estava errado. Não era a segunda vinda de Jesus. Era a penúltima festa, o Yom Kippur. O dia do juízo. O dia do perdão. E agora, queridos, nasce um movimento. Um movimento que tem como missão anunciar 3 mensagens angélicas. É esse movimento, queridos, que nós estamos. É essa igreja que nós fazemos parte. Essa é a nossa missão. Anunciar as 3 mensagens angélicas, irmãos. É para isso que estamos no mundo. Todas as outras coisas devem perder o valor diante dessas 3 mensagens. São as últimas mensagens, ou melhor, é a última mensagem de advertência. É uma mensagem em 3 partes. É a última mensagem nesse mundo, queridos. E lembre que no livro de Apocalipse, capítulo 14, diz que quando essa mensagem é dada, a terra está madura para a segunda vinda de Jesus. Uma única festa está faltando agora, queridos, para encerrar de vez a história de pecado nesse mundo. É a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Quando o povo inteiro, eles saíam de suas casas e começavam agora a fazer ali cabanas com folhas de palmeira. E habitavam ali como símbolo de que eles habitaram no deserto, naquelas habitações. Mas era símbolo também de que Deus estava com eles. Está chegando o momento final da história desse mundo. Sabe, eu não acredito num período intertestamentário como foi no período do passado. 400 anos do silêncio de Deus. Quanto tempo faz que nós estamos desde 1844 para cá? Ou melhor, desde 1888, quando Deus queria derramar o Espírito Santo em sua igreja. 117 anos, 176 anos. Quanto tempo mais vamos levar aqui, queridos? Quanto tempo mais? 200 anos? Eu não sei. Eu pessoalmente não acredito nisso. O que eu acredito é que, diante das circunstâncias desse mundo, o que está acontecendo ao nosso redor, Jesus está voltando, querido. Meu querido irmão, em nome de Jesus, se alguém ainda se as escamas não caíram dos olhos, abra os olhos. Cristo Jesus está voltando, amém? Jesus está vindo, queridos. Ele está marchando nas nuvens do céu. Muito em breve, dentro de pouco tempo, nós iremos ouvir o clangor da trombeta, o Senhor Jesus voltando em glória e majestade, ressuscitando todos aqueles que morreram em Cristo, e estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o meu maior desejo, querido. Eu sei que esse é o seu maior desejo também. Olha o mundo que nós estamos, olha que loucura de mundo é esse, irmãos. Meu querido amigo, estamos todos aí trancados por conta de um vírus, e isso é o mínimo, e quantas outras coisas vierem. Esse é o momento de sermos fiéis, queridos. Esse é o momento, assim como o povo milerita colocou o seu coração, colocou a sua vida, colocou os seus recursos, tudo para que aquela mensagem alcançasse as pessoas. Esse é o nosso tempo, agora é a nossa vez, agora é conosco, irmãos. A tocha da verdade está em nossas mãos. Agora é chamado a nós, é pedido de nós sermos fiéis a Deus. Não fraquejarmos, não sermos infiéis, não deixarmos de seguir, não nos acomodarmos, mas é momento de nos levantarmos, irmãos. É momento de estarmos fortalecidos no Espírito Santo. É momento para estarmos juntos em oração. Enquanto o mundo está aí parado e fazendo tantas outras coisas, é momento para estarmos em oração, clamando a Deus, pedindo o Espírito Santo, pedindo a chuva serôdia, porque quando essa chuva vier, nós iremos pregar com muito mais poder,
muitos ouvirão a voz de Deus, como tem ouvido, mesmo nas circunstâncias, irmãos, mesmo diante dos problemas, nós temos aprendido, muitas pessoas têm conhecido a palavra de Deus, através das redes sociais, através dos instrumentos que temos. No tempo certo, Jesus nasceu. Vindo à plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Quando aquela hora no céu bateu, nasceu o Filho de Deus. Está chegando a hora também, queridos. Está chegando a hora em que lá no céu, aquele relógio irá marcar a hora exata. E no momento exato, Jesus virá em glória e majestade. Jesus não está atrasado, querido. Jesus não está atrasado. Ele também não se adianta. Na hora certa, no tempo certo, na hora de Deus, Ele virá. Não tardará. Amém? Não tardará. Que essa mensagem encha o seu coração. Os 7 sábados cerimoniais, que eram sábados, festividades que marcavam, eram festividades especiais do povo de Deus. Eram festividades tão santas quanto o 7º dia, quanto o sábado. Era o momento em que eles paravam, eles não se dedicavam a nenhuma outra coisa, mas a ter esse dia como um dia especial. Esses 7 sábados cerimoniais, eles eram apenas figura do verdadeiro. E muito disso já se cumpriu, querido. Só basta uma festa. Só mais uma festa, irmãos. E nós estaremos com Jesus na festa dos tabernáculos. Quando Ele vier nas nuvens do céu. Então nós estaremos um dia, eu e você, andando no mar de vidro, irmãos. Andando no mar de vidro. Você imagina aquele dia? Você vai ter um momento com Jesus. Nos portais do reino dos céus. O próprio Senhor Jesus irá tomar as coroas das mãos dos anjos. E Ele mesmo vai colocar uma coroa na sua fronte, na sua cabeça. Você imagina esse dia? Como será maravilhoso esse momento? Poder olhar a Jesus, entrar no reino dos céus e viver a eternidade com Cristo. Essa mensagem precisa aquecer o nosso coração, irmãos. Nós somos o povo do advento. O povo que recebeu de Deus grande luz para trazer salvação a este mundo, para anunciar que agora é o tempo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da salvação. Amém? Você quer abrir o seu coração a Jesus nessa hora? Você quer dizer ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, Tu sabes quem eu sou. O coração terrível, Senhor, que eu tenho, um coração de pedra. Eu não tenho dedicado minha vida inteiramente ao Teu serviço, mas nessa hora, Senhor Jesus, transforma o meu coração. Pai querido, liberta-me. Eu estou livre do pecado, liberta-me, Senhor. A Páscoa se cumpriu em Cristo Jesus. E Ele deseja poderosamente usar você como um grande missionário. Todos nós, queridos, somos missionários, todos nós somos enviados e embaixadores de Cristo para dizer a este mundo, existe esperança sim, Jesus está voltando, a história de pecado está chegando ao seu final. E eu quero nessa manhã orar por você. Você que quer abrir o seu coração nesta hora para Cristo. Você que ao ler a palavra de Deus, ao perceber que de fato tudo tem se cumprido exatamente como o Senhor havia ensinado, colocado, trazido, apresentado ao povo. Cada elemento se cumpriu de maneira fantástica. E a grande e bendita esperança também se cumprirá. Jesus irá rasgar os céus e Ele aparecerá em glória e majestade. E eu quero fazer uma oração por você, para que o seu coração esteja preparado, para que você abra a sua vida a Ele e deixe Ele escrever a sua história. Amém? Feche seus olhos. Se você quer no seu coração entregar a sua vida a Deus, então ore comigo. Querido Deus, nosso amado Pai, Senhor, muito obrigado pela mensagem da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque cada festividade, cada elemento do santuário, ali a agricultura, ó Deus, as estações, todas elas estavam ensinando para o povo a maneira como o Senhor iria salvar a humanidade. Aqui estamos, ó Deus, na festa do dia do juízo, ou dia do perdão. Era um momento em que durante 10 dias o povo estava revendo sua vida com Deus. Aqui somos nós, ó Deus, nos momentos finais, próximos da próxima festa, a festa dos tabernáculos, quando o Senhor habita com o seu povo. Nós queremos habitar contigo, Senhor. Nós queremos estar contigo. Nós queremos ser fiéis à mensagem que o Senhor nos concedeu. Ajuda-nos a levar esperança ao mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a
a levar a Cristo Jesus aos corações sedentos. As pessoas desse mundo estão com sede, nós sabemos disso. Os campos estão brancos, ó Deus, precisamos colher. Então, Pai querido, em nome de Jesus, nos dê o Espírito Santo, Senhor. Nos dê o Espírito Santo para que preguemos com mais poder, para que anunciemos poderosamente a Tua palavra, para vermos as coisas se cumprindo, para vermos Jesus voltar. E certamente, quando tudo isso acabar e estivermos no céu, aí virão novas festas. Eu não sei que festas virão, ó Deus, mas sei que virão novas festas de celebração, agora de fato, da libertação total da influência pecaminosa. Obrigado por Tua palavra nesta manhã. Enche o nosso coração, ó Deus, com Teu Santo Espírito e aquece o coração do Teu Filho que está nesta hora ouvindo a Tua palavra, Senhor. Faz dele um instrumento nas Tuas mãos. Faz desta mulher um instrumento em Tuas mãos. Faz desse garotinho, ó Deus, que ouve a Tua palavra, um instrumento em Tuas mãos. Faz desse pai de família, ó Deus, um instrumento poderoso em Tuas mãos. Faz dessa igreja, ó Deus, uma igreja unida em Cristo, uma igreja que não tem dúvidas, uma igreja que não está arranhada um com o outro, ó Pai, mas uma igreja verdadeira, uma igreja unida, uma igreja de amor, uma igreja que aguarda o Espírito Santo, para que assim, poderosamente, vejamos o Senhor voltar em glória e majestade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um sábado especial na presença do nosso Deus. Amém.